Queridos irmãos, bom dia. Hoje é dia 23 de fevereiro do ano da graça de 2022. E continuando na sequência do texto de Hebreus, capítulo 12, e os versículos que temos estado a considerar, e ainda olhando para o aspecto presente no versículo 14, ontem lembrávamos um dos benefícios e um dos caminhos para, por um lado, caminho para acesso à graça do Pai, mas também, por outro lado, sem dúvida nenhuma, um benefício dessa graça que é a paz e como ela é absolutamente essencial para a nossa vida. O versículo 14 inclui um outro aspecto que lembramos, que é a questão da santificação. E, amados, se a paz, que aqui neste versículo 14 está muito relacionado, não só, obviamente, a paz é um sentimento que nós experimentamos interiormente, mas está relacionado no nosso relacionamento com os outros, porque o texto é claro, tende a seguir a paz com todos. E, portanto, isto tem a ver com o nosso relacionamento também, com os nossos relacionamentos interpessoais. A verdade é que a santificação tem tudo a ver com o nosso relacionamento com Deus. Um relacionamento com Deus naturalmente implica este processo de santificação. Alguém que tem um relacionamento de intimidade, alguém que tem a presença de Cristo na sua vida, naturalmente tem que estar no processo de santificação. Não é possível. E amados, quando nós olhamos para, e lembrávamos no domingo, alguns exemplos de pessoas que tiveram próximas de Jesus, mas não se deixaram tocar, não experimentaram a graça, elas não tiveram a experiência de serem santificadas, de serem transformadas à imagem daquele que é santo, que é Cristo. E por isso, quando falamos de santificação, falamos também de relacionamento, que Deus deseja tanto. É por isso que Ele nos coloca neste padrão como filhos. E o filho, ser filho, é um padrão de relacionamento com Deus. O que é fantástico. Perceber que Deus decide e investe em ter um relacionamento connosco. Por isso, amados, quando pensamos nesta questão da santificação, para além de compreendermos que é a ação de lapidação de Deus na nossa vida, retirando aquilo que precisa de ser retirado da nossa velha natureza, transformando-nos à imagem daquele que é santo, porque Jesus assim o afirmou: sede santos como eu sou santo, e Ele deseja muito que nós tenhamos essa experiência de santidade à sua imagem. Portanto, compreendendo que a santificação é esse processo de transformação no qual nós nos encontramos e que vamos experimentar ao longo de toda a nossa vida terrena, que vai terminar só no dia em que seremos glorificados. E esse processo acabará e terminará. Mas termos esta compreensão, eu creio que é essencial. Não só estamos a ser transformados, mas ele é resultado de um relacionamento de proximidade com Deus. E como é precioso ter esse relacionamento de proximidade. Agora vejam, e recuperando alguns dos exemplos, é possível caminhar perto de Cristo e não ser de Cristo e não estar no processo de santificação, mesmo olhando todos os dias para quem é santo. E recuperamos esse exemplo que lembramos no domingo passado de Judas. Ele não foi santificado, ele não foi transformado. No entanto, caminhou e provavelmente muitos daqueles religiosos fariseus, que muitos deles também ouviram e caminharam e estavam nas multidões, mas não tinham um relacionamento com ele. E por isso não foram transformados, não foram afetados por esta presença e por esta intervenção de Cristo. Quando pensamos em relacionamento com os outros, um padrão de paz, e quando consideramos o nosso relacionamento com Deus neste padrão de santificação, isto molda muito o nosso viver. E eu creio que aqui traz para o assunto aquilo que foi a resposta de Jesus a uma pergunta: qual era e qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas.
E este amar a Deus sobre todas as coisas, com tudo aquilo que nós somos, é estar neste processo de santificação. E o segundo, como consequência destes, amar o próximo, paz com todos. Isto traz também para a mesa a preciosidade do relacionamento dos filhos de Deus, entre si e com Deus. Isto é um assunto de igreja. Aliás, esta carta está a ser enviada a uma igreja que, ao longo da carta, está tão evidente as suas intervenções para o corpo. Isto traz, de facto, este assunto para a mesa. Porque, como igreja, temos que ter paz também uns com os outros, na medida em que estamos a ser transformados, santificados pelo Pai, neste processo de transformação com a presença de Cristo, a ação do Espírito Santo em nós. Isto só pode resultar, amados, numa experiência de vida diária como igreja absolutamente preciosa, onde obviamente não pode haver espaço para qualquer evidência de outra coisa que não seja amor. Aliás, este amor neste relacionamento, que como o Senhor Jesus Cristo falou, é uma evidência de que somos seus discípulos e que também, naturalmente, essa evidência vai se tornar transformadora e uma ação de transformação daqueles que vivem à nossa volta. Que desafio, amados. Que desafio. Creio que vale a pena, como sempre, considerar estes assuntos no nosso coração, em oração. Relacionamento uns com os outros, a paz uns com os outros, na medida em que temos um relacionamento com Deus e que esse relacionamento naturalmente resulta num processo de santificação em que estamos a ser lapidados, transformados à imagem daquele que é santo. Que o Senhor seja glorificado e que nós sejamos santificados na nossa vida hoje também. Mais logo teremos o nosso tempo de estudo bíblico e também de oração aqui, às 8h30. Todos são convidados e é sempre um tempo muito precioso. Que o Senhor continue a guardar e a guiar as nossas vidas. Um dia muito, muito abençoado para todos. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.